A história de Manuela é digna de novela das 9, e você precisa ouvir até o final. 12 anos. Foi o tempo que Manuela carregou um segredo que poderia destruir o único homem que ela já amara de verdade. Quando ele ajoelhou na frente dela e pediu sua mão em casamento, ela sabia que precisava contar a verdade. A verdade sobre aquela noite. A verdade sobre o marido que ela teve. A verdade que conectava os dois da forma mais cruel possível. Porque o pai da menina que ela ensinava a dançar era o mesmo homem que anos atrás a olhou nos olhos e disse: "Suas desculpas não vão trazer minha esposa de volta." E agora, ele estava se apaixonando por ela. Mas será que o amor seria suficiente quando ele descobrisse quem ela realmente era? Antes de continuar, quero que saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Por isso, se estiver gostando, deixe seu comentário, curta e se inscreva no canal. Este gesto simples e gentil nos ajudará a escrever novas histórias emocionantes para você. O vestido de noiva rodava suavemente ao som da valsa que tocava apenas na imaginação de Manuela. Aos 20 anos, ela ainda acreditava em finais felizes, em príncipes encantados e em promessas sussurradas ao pé do ouvido. O espelho refletia uma jovem de olhos castanhos brilhantes, cabelos presos em um coque delicado e um sorriso que transbordava esperança. Adriano era tudo o que ela sempre sonhara. Vizinhos desde a infância, ele a conquistara com aquele jeito seguro de quem sabia o que queria. Mecânico de 25 anos, mãos calejadas e sorriso fácil, ele prometera construir um futuro ao lado dela. E Manuela, bailarina sonhadora que dava aulas em um pequeno estúdio no centro da cidade, entregara seu coração sem reservas. "Vou te fazer a mulher mais feliz do mundo, Manu", prometera ele, ajoelhado na porta do estúdio com flores na mão e os olhos cheios de certeza. E ela acreditara. Com cada fibra do seu ser, acreditara. A cerimônia foi simples, mas carregada de emoção. A mãe de Manuela chorou ao vê-la caminhar até o altar. As amigas atiraram pétalas de rosas. Adriano segurou suas mãos com firmeza e jurou amor eterno. Naquele momento, o mundo parecia perfeito. Os primeiros meses foram de descobertas. Manuela aprendeu a cozinhar os pratos favoritos dele, arrumava a casa com capricho. Esperava ansiosa pelo fim do dia para sentir os braços dele ao redor do corpo. Adriano chegava do trabalho com óleo nas mãos e um beijo nos lábios dela. Conversavam sobre sonhos, sobre o futuro, sobre os filhos que teriam. Mas havia algo que Manuela não percebera. Pequenos sinais que ela ignorara, cegada pelo amor. A forma como Adriano bebia cerveja após cerveja nos fins de semana. O tom impaciente quando ela fazia perguntas. O jeito como ele evitava falar sobre sentimentos. "Homem não fica falando dessas coisas, Manuela", dizia ele, desviando o olhar. "Isso é coisa de mulher." Ela ria, achando que era apenas um jeito diferente de amar, que com o tempo ele se abriria, que o amor venceria qualquer barreira. Como estava enganada. Foi numa sexta-feira, 5 meses após o casamento, que a máscara começou a rachar. Adriano chegou tarde, cambaleando, o hálito pesado de bebida. Manuela tentou ajudá-lo, preocupada, mas ele a empurrou com força. "Me deixa em paz", gritou, a voz arrastada e os olhos vermelhos. "Você não manda em mim." O coração de Manuela gelou. Aquele não era o homem com quem ela casara. Ou era? Seria possível que ele sempre tivesse sido assim e ela simplesmente não quisera ver? Na manhã seguinte, Adriano acordou sem se lembrar de nada. Pediu desculpas, abraçou-a, prometeu que não aconteceria novamente. E Manuela, querendo acreditar, perdoou. Mas aconteceu de novo. E de novo. E de novo. As semanas se transformaram em meses, e o apartamento que deveria ser um lar virou um campo de batalha silencioso. Manuela caminhava em ovos, medindo cada palavra, cada gesto, tentando não provocar a ira que dormia dentro dele e acordava com o álcool. 2 anos se passaram. 2 anos de solidão dentro do próprio casamento. 2 anos de lágrimas escondidas no travesseiro. 2 anos de vergonha de admitir que errara, que o príncipe encantado era apenas um homem comum, afogado em vícios e amargura. Foi então que Manuela tomou a decisão mais difícil da sua vida. Olhou-se no espelho, viu a mulher frágil e assustada em que se transformara e sussurrou para si mesma:
Chega. Eu mereço mais que isso. Ela começaria do zero. Juntaria dinheiro. Procuraria um advogado, reconstruiria sua vida. A esperança, frágil como uma chama ao vento, voltou a brilhar em seu peito. Mas o destino tinha outros planos. E aquela noite mudaria tudo para sempre. O telefone tocou às 11 da noite. Manuela estava na cama, folheando uma revista de dança, tentando não pensar em Adriano, que saíra horas antes sem dizer para onde ia. O toque estridente cortou o silêncio do apartamento como uma lâmina afiada. Alô? Atendeu, a voz trêmula de mau presságio. É a esposa de Adriano Costa. A voz do outro lado era profissional, mas carregava uma urgência que fez o sangue de Manuela gelar nas veias. Sim, sou eu. O que aconteceu? Seu marido está no Hospital São Lucas. Precisa vir imediatamente. Ele sofreu um acidente. As palavras seguintes se perderam no zunido que tomou conta dos ouvidos de Manuela. Acidente. Hospital. Imediatamente. Ela desligou o telefone com mãos trêmulas, vestiu a primeira roupa que encontrou e correu para a rua. O táxi pareceu demorar uma eternidade para chegar ao hospital. O corredor do pronto-socorro cheirava a desinfetante e desespero. Luzes fluorescentes piscavam no teto. Manuela procurou freneticamente por alguém que pudesse dar informações. Uma enfermeira finalmente a levou até uma sala de espera. Seu marido está em observação. Ele bebeu e perdeu o controle do carro, explicou a enfermeira, a voz baixa e cuidadosa. Mas não foi apenas isso. Ele atropelou uma mulher. Ela está na cirurgia agora. É grave. O mundo desabou. Manuela sentiu as pernas fraquejarem. Teve que se apoiar na parede para não cair. Atropelou uma mulher. As palavras ecoavam em sua mente como um grito interminável. Onde ele está? Preciso vê-lo. Conseguiu articular. No quarto 17. Mas há algo que você precisa saber. A família da vítima está aqui. Eles estão... Compreenda, estão muito abalados. Manuela caminhou pelo corredor como se estivesse flutuando. Cada passo era um esforço monumental. E então, ela o viu. Um homem sentado no banco, de espera, a cabeça entre as mãos, os ombros curvados sob o peso de uma dor insuportável. Junto a ele, uma menina pequena, não mais que 3 anos, dormia no colo, alheia à tragédia que se desenrolava. O homem levantou a cabeça quando sentiu a presença dela. Seus olhos estavam vermelhos, inchados de tanto chorar. E naquele olhar, Manuela viu tudo: a dor, a raiva, a incompreensão diante da crueldade do destino. Ele a reconheceu imediatamente, não pelo rosto, mas pelo que ela representava. A esposa do homem que destruíra sua família em questão de segundos. Você é... Começou ele, a voz rouca de lágrimas contidas. Eu sou a esposa dele. Manuela mal conseguiu falar, as palavras saindo em um sussurro quebrado. Eu sinto muito mesmo. O homem desviou o olhar, como se não suportasse encará-la. A reprovação estava ali, silenciosa, mas devastadora. Ele não precisava dizer nada. Aquele olhar dizia tudo. Manuela virou-se e caminhou até o quarto 17. Adriano estava deitado na maca, o rosto pálido, os olhos semicerrados. Quando a viu, tentou sorrir. Manu, foi só um acidente. A mulher atravessou do nada. Cala a boca. A voz de Manuela saiu gelada, cortante como nunca antes. Você estava bêbado. De novo. E agora, uma mulher está lutando pela vida por sua causa. Não foi minha culpa, protestou ele, tentando se sentar. Foi sim, e você sabe disso. Ela saiu do quarto sem olhar para trás. No corredor, parou ao lado do médico que conversava com a enfermeira. A mulher que foi atropelada, como ela está? Perguntou a voz tremendo. O médico hesitou. Aquela hesitação disse tudo. Estamos fazendo o possível, mas os ferimentos são graves. As próximas horas serão decisivas. Manuela passou a noite no hospital. Não conseguia ir embora. Não conseguia simplesmente voltar para casa e fingir que nada estava acontecendo. Ela se sentou em um banco distante, observando o vai e vem de médicos e enfermeiras, cada movimento parecendo ditar o destino daquela mulher, desconhecida. Ao amanhecer, o médico saiu da sala de cirurgia. Seu rosto dizia tudo antes mesmo que ele abrisse a boca.
O homem no corredor levantou-se cambaleante e Manuela viu o exato momento em que o mundo dele desmoronou. Fizemos tudo o que podíamos, mas ela não resistiu. Sinto muito. O grito que saiu daquele homem ecoou por todo o hospital. Um grito de dor pura, de perda irreparável, de um futuro que acabara de ser roubado. A menina pequena, que estava no colo da avó, acordou assustada e começou a chorar, sem entender por que o pai estava daquele jeito. Manuela não conseguiu se mover. Estava paralisada, assistindo àquela cena como se estivesse fora do próprio corpo. Uma mulher morrera. Uma mãe fora tirada de sua filha. Uma família fora destruída. E de alguma forma retorcida ela se sentia responsável. O velório aconteceu 2 dias depois. Manuela não sabia se deveria ir. Passou horas olhando para o endereço anotado em um pedaço de papel, as mãos tremendo, o estômago revirado. Adriano estava em casa, trancado no quarto, se recusando a falar sobre o assunto. A polícia o interrogara, fizera o teste do bafômetro, confirmara o óbvio. Ele seria processado. Iria responder por homicídio culposo. Mas nada disso importava agora. Uma mulher estava morta. E Manuela precisava olhar nos olhos daquela família e pedir perdão por algo que não fizera, mas pela qual se sentia inexplicavelmente culpada. A capela estava lotada. Flores brancas cobriam o caixão. Fotografias de uma mulher, sorridente, de olhos claros e cabelos loiros, estavam espalhadas por todos os lados. Susana. Esse era o nome dela. 27 anos. Professora, mãe, esposa. Uma vida inteira resumida em algumas palavras em uma coroa de flores. Manuela entrou devagar, tentando ser invisível. Mas era impossível não notar o silêncio constrangedor que se formou quando algumas pessoas a reconheceram. Os sussurros começaram baixo, mas cresceram como ondas. É a esposa dele, do homem que matou a Susana. Que coragem de aparecer aqui. Deveria ter vergonha. Cada palavra era uma facada. Manuela queria correr, desaparecer, deixar de existir. Mas seus pés continuaram andando, um passo após o outro, até que ela se viu diante do caixão. Susana parecia estar dormindo. O rosto sereno, maquiado com cuidado, escondia a violência da morte. Manuela fechou os olhos e sentiu as lágrimas escorrerem livremente. Chorou por aquela mulher que nunca conhecera. Chorou pela injustiça. Chorou pela menina que cresceria, sem mãe. Chorou por si mesma e pela prisão em que se metera ao casar com Adriano. O que você está fazendo aqui? A voz veio de trás, dura como pedra. Manuela virou-se e encontrou o viúvo. De perto ele era mais alto do que parecia, devia ter uns 35 anos. Olheiras profundas marcando o rosto. Ao lado dele, a menininha de 3 anos agarrava-se à perna do pai, os olhos grandes e confusos. Eu vim pedir desculpas. Manuela mal conseguiu falar, a garganta apertada. Sei que palavras não mudam nada, mas eu preciso que o senhor saiba que eu sinto muito, muito mesmo. Suas desculpas não vão trazer minha esposa de volta. Ele respondeu, a voz trêmula de raiva contida. Não vão fazer minha filha parar de perguntar quando a mãe vai voltar para casa. Eu sei. E se eu pudesse mudar alguma coisa, eu mudaria. Mas eu não posso. Só posso dizer que eu não sabia que ele estava assim. Eu deveria ter impedido, deveria ter feito algo. Você não tem culpa. Ele interrompeu, passando a mão pelos cabelos em um gesto de exaustão total. Eu sei que não tem. A culpa é dele. Mas me desculpe se eu não consigo olhar para você sem lembrar do que aconteceu. Manuela assentiu, engolindo o choro. Ela olhou para a menina, que a observava com curiosidade infantil. Como ela se chama? Laura, respondeu o homem, a voz suavizando ao falar da filha. Ela acabou de fazer 3 anos. Susana tinha planejado uma festa linda. Preparou tudo com tanto carinho. A voz dele falhou. Ele pegou Laura no colo e virou-se, afastando-se sem mais palavras. Manuela ficou ali parada, no meio da capela, sentindo-se mais sozinha do que nunca. Quando voltou para casa, encontrou Adriano na sala, assistindo televisão como se nada tivesse acontecido. A raiva que ela vinha reprimindo finalmente explodiu. Como você consegue? Gritou, a voz quebrando. Como consegue ficar aí sentado, tranquilo, depois de tirar a vida de uma pessoa?
Não foi proposital, Manuela. Ele gritou de volta, levantando-se. Foi um acidente, ela surgiu do nada. Você estava bêbado de novo, como sempre. Manuela sentiu anos de frustração jorrando para fora. Eu fui ao velório. Vi a filha dela, uma menina de 3 anos que não vai mais ter mãe por sua causa. E o que você quer que eu faça? Quer que eu me mate de culpa? Quer que eu fique me lamentando? Adriano estava vermelho, as veias saltando no pescoço. Eu já vou pagar pelo que fiz. Vou responder na justiça. O que mais você quer? Manuela olhou para o homem à sua frente e finalmente viu com clareza total. Não havia remorso ali. Não havia culpa real. Apenas autopiedade e raiva por ter sido pego. Eu quero o divórcio, disse, a voz firme pela primeira vez em anos. O quê? Você me ouviu, vou te deixar. Deveria ter feito isso há muito tempo. Ela entrou no quarto e começou a jogar roupas em uma mala. Adriano a seguiu, alternando entre súplicas e ameaças, mas Manuela não estava mais ouvindo. Algo dentro dela tinha se quebrado naquela capela diante do caixão de Susana. E daqueles cacos, uma nova força começava a emergir. Ela não sabia para onde iria, não sabia como reconstruiria sua vida, mas sabia, com absoluta certeza, que não passaria mais um único dia presa àquele homem e àquela culpa. Ao fechar a porta do apartamento pela última vez, Manuela respirou fundo. O ar da noite estava frio, mas ela sentiu, pela primeira vez em muito tempo, um vislumbre de liberdade. O pior ainda estava por vir. Mas pelo menos, agora ela enfrentaria sozinha. 12 anos. 12 longos anos desde aquela noite que dividira a vida de Manuela em antes e depois. Ela olhou pela janela da sua escola de dança, observando a movimentação da rua. A cidade era diferente, as pessoas eram diferentes. E ela também era outra mulher. Após deixar Adriano, Manuela fugira para outra cidade, carregando apenas uma mala e um coração despedaçado. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Dormiu no sofá da casa de uma prima distante, trabalhou como garçonete durante o dia e limpava escritórios à noite. Cada centavo economizado era um tijolo na construção da nova vida que ela jurava erguer. O divórcio foi amargo. Adriano contestou, tentou dificultar, mas no final assinou os papéis. Foi condenado a 6 anos de prisão por homicídio culposo, mas cumpriu apenas um em regime semiaberto. A justiça, como sempre, fora branda com homens como ele. Manuela nunca mais quis saber dele. Com o tempo, a bailarina sonhadora renasceu das cinzas. Ela alugou uma pequena sala e começou a dar aulas de dança para crianças. 5 alunas no primeiro mês, 10 no segundo, 20 no terceiro. Sua dedicação e talento falavam por si. As mães confiavam nela. As crianças a adoravam. Hoje, aos 35 anos, Manuela era proprietária da escola de dança Renascer. 3 salas amplas, espelhos do chão ao teto, barras de balé impecáveis, 50 alunas matriculadas. Ela construíra tudo sozinha, com suor e lágrimas, transformando a dor em propósito. Mas havia cicatrizes que o tempo não apagava. Pesadelos ainda a visitavam. Sonhava com Susana, com aquele caixão branco, com os olhos da pequena Laura. Acordava suada, o coração disparado, a culpa sussurrando que ela poderia ter feito mais, impedido de alguma forma aquela tragédia. A terapeuta dizia que era natural, que ela carregava um trauma que não lhe pertencia, mas que havia marcado sua alma para sempre. Manuela continuava as sessões, aprendendo aos poucos a se perdoar pelo que não fora culpa sua. Professora Manuela, uma voz animada a tirou dos pensamentos. Laura entrou no estúdio como um redemoinho de energia. 15 anos, alta, cabelos loiros presos em um rabo de cavalo, olhos claros que brilhavam de entusiasmo. Era uma das melhores alunas de Manuela, talentosa e disciplinada, com um amor pela dança que ia além da técnica. Manuela sorriu, afastando os pensamentos sombrios. Ela não sabia o sobrenome de Laura quando a aceitou como aluna há 2 anos. Não fazia ideia de quem era aquela menina. O destino às vezes tecia suas teias em silêncio. Laura, pronta para ensaiar? Perguntou Manuela, mantendo o tom leve. Sim, e eu queria te pedir uma coisa. Laura aproximou-se, os olhos suplicantes.
Minha festa de 15 anos é daqui a um mês. Eu queria fazer uma apresentação de dança, algo especial. Você poderia me ajudar com a coreografia? Claro, seria uma honra. Sério? Laura pulou de alegria. Vai ser perfeito. Meu pai está planejando uma festa incrível. Ele quer que seja inesquecível. Sabe, desde que minha mãe faleceu quando eu era pequena, ele sempre tentou compensar de todas as formas. Às vezes acho que ele exagera, mas... A voz de Laura continuou, mas Manuela parou de ouvir. O sangue gelou nas veias. Mãe falecida quando era pequena. Os olhos claros, os cabelos loiros, 15 anos. A conta batia perfeitamente. 12 anos atrás, Laura tinha 3. Não, não podia ser. Laura, posso te fazer uma pergunta? Manuela tentou manter a voz firme, mas ela tremeu nas bordas. Claro! Qual é o seu sobrenome? Silva. Por quê? Silva. Um sobrenome comum. Poderia ser coincidência. Precisava ser coincidência. E seu pai, como ele se chama? Lúcio. Lúcio Silva. Professora, está tudo bem? Você ficou pálida. Lúcio. O nome ecoou na mente de Manuela como um sino funeral. Ela lembrava. Claro que lembrava. No hospital, uma enfermeira chamara o viúvo de Senhor Silva. E no velório, alguém mencionara o nome Lúcio. Era ela, a menina do corredor, a filha de Susana. Desculpa, Laura, só uma tontura passageira. Manuela mentiu, forçando um sorriso. Vamos começar o ensaio? Nas semanas seguintes, Manuela e Laura trabalharam na coreografia. Cada ensaio era uma tortura silenciosa. Manuela olhava para aquela menina linda, talentosa, cheia de vida, e via a criança de 3 anos no colo do pai, no corredor do hospital. Via o que Adriano destruíra, via o que poderia ter sido impedido, mas Laura não sabia de nada, e Manuela não tinha coragem de contar. A coreografia ficou perfeita, uma valsa moderna, elegante e emocionante. Laura dançava com a alma, e Manuela sentia orgulho e dor em medidas iguais. Vai ser tão especial, disse Laura no último ensaio, abraçando Manuela. Obrigada por fazer parte disso. Você tem que ir à festa, professora. Por favor? Manuela hesitou. Ir àquela festa significava enfrentar o passado. Significava, possivelmente, encontrar Lúcio novamente. Não sei se poderei ir neste dia, minha querida. Laura se entristeceu. Por favor, professora, quero muito que você dance comigo. Como dizer não àquela menina sem magoá-la? Está bem, eu vou, respondeu, selando seu destino com 2 palavras simples. A festa de 15 anos de Laura era tudo que Manuela imaginara e mais. O salão estava decorado com luzes douradas que pendiam do teto como estrelas capturadas. Arranjos florais gigantescos emolduravam a pista de dança. Mesas cobertas com toalhas de seda abrigavam convidados elegantemente vestidos. Tudo respirava sofisticação e cuidado. Manuela escolhera um vestido elegante que realçava seus olhos castanhos. Prendera os cabelos em um coque baixo, deixando algumas mechas soltas emoldurarem o rosto. Aplicara uma maquiagem discreta. Queria estar bonita, mas não chamar atenção. Mas era impossível não se destacar quando se carregava um segredo tão pesado. Professora Manuela, você veio. Laura surgiu em um vestido rosa claro, o rosto radiante de felicidade. Ela segurou as mãos de Manuela e girou. O que achou? Está tudo perfeito, não está? Está lindo, Laura, você está linda. Manuela sorriu, genuinamente emocionada com a alegria da menina. Venha, preciso te apresentar ao meu pai. Laura puxou Manuela pela mão, guiando-a pela multidão. O coração de Manuela disparou. Não, ainda não. Ela não estava pronta. Tentou soltar a mão de Laura, inventar uma desculpa, mas era tarde demais. Pai! Laura chamou, acenando para um homem alto que conversava com alguns convidados próximo ao bar. Ele virou-se, e o tempo parou. Lúcio Silva estava diferente dos 28 anos que tinha no corredor do hospital. Agora beirava os 40, mas a idade lhe caíra bem. Cabelos grisalhos nas têmporas, ombros largos sob um terno escuro perfeitamente cortado, postura ereta de quem comandava salas de reunião. Os olhos, porém, continuavam os mesmos, profundos,
intensos, e agora fixos em Manuela. Pai, essa é a professora Manuela, a que criou a coreografia comigo. Laura apresentou orgulhosa. Lúcio estendeu a mão, o sorriso educado de quem cumprimenta uma desconhecida. Prazer, Manuela. Laura não para de falar de você. Agradeço por ter dedicado tanto tempo à minha filha. Manuela apertou a mão dele, sentindo a firmeza do aperto, o calor da palma contra a sua. Ele não a reconhecera. 12 anos era tempo suficiente para apagar um rosto visto uma única vez, em um dos piores momentos da vida. Mas ela se lembrava de cada detalhe daquele rosto. O prazer é meu. Laura é uma aluna excepcional. Manuela conseguiu responder, a voz saindo mais firme do que esperava. Ela herdou o talento da mãe, Lúcio disse, o sorriso vacilando por um instante. Susana adorava dançar. O nome foi como um soco. Manuela sentiu o ar faltar, mas manteve a compostura. Tenho certeza de que ela estaria muito orgulhosa, disse baixinho. Algo mudou no olhar de Lúcio. Uma conexão que ele não compreendia, mas sentia. Ele inclinou a cabeça, estudando-a. Desculpe a pergunta, mas nós já nos conhecemos. Tenho a impressão de que já vi você antes. Não creio. Manuela mentiu, desviando o olhar. Acho que eu tenho um desses rostos comuns. Não há nada de comum no seu rosto, ele disse, e não era galanteio. Era observação, constatação. Laura riu, cutucando o pai. Pai, você está paquerando minha professora? Laura! Lúcio ficou vermelho, constrangido. Desculpe, Manuela. Não foi minha intenção. Tudo bem. Manuela forçou uma risada. Preciso me arrumar para a apresentação. Com licença. Ela se afastou rapidamente, o coração batendo descompassado. Trancou-se no banheiro feminino e apoiou as mãos na pia, respirando fundo. No espelho, viu uma mulher pálida, os olhos arregalados de pânico. Ele não a reconhecera. Ainda. Mas e se lembrasse? E se o passado viesse à tona ali, na frente de todos, na festa de Laura? Você consegue, sussurrou para o reflexo. Apenas dance com ela e vá embora. Apenas isso. A apresentação começou 1 hora depois. As luzes se apagaram. Um holofote iluminou o centro da pista. Laura entrou, deslumbrante, e Manuela a acompanhou. A música começou, suave e envolvente. Elas dançaram como haviam ensaiado. Cada movimento era perfeito, fluido, carregado de emoção. Os convidados assistiam em silêncio respeitoso. Manuela viu lágrimas nos olhos de alguns convidados. E quando seus olhos encontraram Lúcio, ele a observava com uma intensidade que a fez tropeçar por uma fração de segundo. Mas ela se recuperou, terminou a dança. Os aplausos explodiram. Laura a abraçou radiante. Foi perfeito. Obrigada, professora. Manuela sorriu, mas sua mente já traçava a rota de fuga. Faltavam 15 minutos para a meia-noite. Ela precisava ir embora. Agora. Foi lindo, Laura, mas preciso ir. Tenho compromisso cedo amanhã. Já? Mas a festa ainda vai durar horas. Desculpa, querida. Foi maravilhoso. Parabéns novamente. Manuela se trocou, pegou a bolsa e caminhou rapidamente em direção à saída. Desceu as escadas do salão, o salto alto ecoando no mármore. Estava quase na porta quando ouviu passos atrás de si. Manuela, espera! Ela parou fechando os olhos. Respirou fundo antes de se virar. Lúcio desceu as escadas, a gravata ligeiramente afrouxada, os olhos fixos nela com uma determinação que a assustou. Você vai embora sem se despedir? Ele perguntou, parando a poucos passos dela. Eu me despedi de Laura. Mas não de mim. Ele deu um passo à frente. Posso fazer uma pergunta sem parecer completamente inadequado? Manuela não, respondeu. Apenas esperou, o corpo tenso. Você aceitaria jantar comigo? Amanhã ou qualquer dia que você possa? Eu não acho uma boa ideia, Manuela disse, a voz falhando. Por quê? Você é comprometida? Não, mas... Então me dê uma chance. Lúcio sorriu e era um sorriso honesto, vulnerável. Faz muito tempo que não me sinto assim. Como se conhecesse alguém há anos, mesmo tendo acabado de conhecer. As palavras perfuraram Manuela como flechas.
Ele sentia a conexão, mas pelos motivos errados. Lúcio, você não me conhece. Então me deixe conhecer. Ela deveria dizer não. Deveria sair correndo e nunca mais voltar. Mas algo na forma como ele a olhava, esperançoso e sincero, a paralisou. Eu preciso pensar. Foi tudo o que conseguiu dizer antes de sair pela porta, deixando-o ali, no limiar entre o passado e um futuro impossível. 3 dias se passaram. 3 dias em que Manuela não conseguiu pensar em outra coisa além daquele encontro. Lúcio aparecera na escola de dança no dia seguinte à festa, trazendo flores e um sorriso que desarrumava qualquer defesa que ela tentasse erguer. Só vim agradecer pessoalmente pelo que você fez por Laura, disse ele, estendendo o buquê de lírios brancos. E renovar meu convite. Manuela aceitara as flores, mas recusara o convite. Ele voltara no dia seguinte, e no outro, sempre educado, sempre respeitoso, mas persistente como a maré que não cansa de beijar a areia. As alunas começaram a comentar, as funcionárias sussurravam e... Manuela sentia-se cada vez mais encurralada entre a verdade que precisava contar e o desejo perigoso que crescia dentro dela. Porque Lúcio não era apenas um homem bonito e bem-sucedido. Havia algo mais, uma gentileza genuína, uma vulnerabilidade escondida sob a postura confiante. A forma como falava de Laura, com tanto amor e dedicação, a maneira como olhava para Manuela, como se ela fosse a única pessoa no mundo naquele momento. E isso a aterrorizava. No 15º dia, quando ele apareceu, novamente na porta da escola, Manuela finalmente cedeu. Um café, disse ela, surpresa com as próprias palavras. Só um café, nada mais. O sorriso que iluminou o rosto de Lúcio valeu todos os seus medos. Eles se encontraram em uma cafeteria charmosa no centro da cidade. Mesas de madeira rústica, plantas pendentes do teto, o aroma de café fresco permeando o ar. Lúcio chegou antes, já tinha pedido um cappuccino para ela. Como sabia que eu tomaria cappuccino? Perguntou Manuela, sentando-se. Um palpite. Você parece o tipo de pessoa que aprecia as coisas com equilíbrio. Nem muito doce, nem muito amargo. Ela sorriu apesar de si mesma. Perigosamente perceptivo, Sr. Silva. Lúcio, por favor, me chame de Lúcio, ele pediu, os olhos encontrando os dela. Sr. Silva é como meus funcionários me chamam. Conversaram por horas. Lúcio contou sobre sua empresa de consultoria, sobre os desafios de criar Laura sozinho, sobre como se perdera em trabalho nos primeiros anos após perder Susana e como, aos poucos, aprender a viver novamente. Laura me salvou, disse ele, mexendo distraído no café. Ela me deu um propósito quando eu não via motivo para continuar. Cada manhã acordava pensando em desistir, e então via aqueles olhinhos me olhando precisando de mim. Não é justo colocar esse peso em uma criança, eu sei, mas foi o que me manteve vivo. Manuela sentiu o coração apertar. Cada palavra era uma lembrança do que fora destruído, do preço que Adriano nunca pagara de verdade. Você fez um trabalho incrível, disse ela, a voz embargada. Laura é uma menina especial, forte, talentosa, com um coração enorme. Como a mãe dela, Lúcio sorriu tristemente. Susana era assim, iluminava qualquer lugar por onde passava. Sabe aquelas pessoas que fazem você querer ser melhor só por estarem perto? Era ela. E você conseguiu seguir em frente? Lúcio ficou em silêncio por um momento, considerando a pergunta. Não sei se seguir em frente é a expressão certa. Aprendi a viver com a ausência. Aprendi que amor não acaba com a morte, apenas se transforma. Mas também aprendi que ficar preso no passado não honra quem perdemos. Susana não gostaria de me ver sozinho para sempre. Você teve outros relacionamentos? Manuela perguntou, sabendo que não deveria, mas precisando saber. Tentei. Uma vez, 2 anos atrás. Durou alguns meses, mas eu não estava pronto, e ela merecia alguém que estivesse. Ele inclinou-se para a frente, os olhos fixos em Manuela. Mas com... Você... é diferente. Desde o momento que te vi na festa, senti algo que não sentia há muito tempo, como se uma parte de mim que estava adormecida acordasse de repente. Lúcio, você mal me conhece.
Então me deixe conhecer você. Me conte sobre você, sobre sua vida, sobre o que te fez se tornar quem você é. Manuela respirou fundo. Era a hora. Deveria contar. Deveria falar sobre Adriano, sobre aquela noite, sobre tudo. Mas quando abriu a boca, outras palavras saíram. Eu fui casada. Há muito tempo. Foi um erro. Ele não era um homem bom. Me machuçou de formas que não deixam marcas visíveis. Não era mentira, mas também não era a verdade completa. Sinto muito. Lúcio segurou a mão dela sobre a mesa. O toque foi elétrico. Você merecia mais. Mereço? Manuela questionou, a voz quebrando. Às vezes acho que carrego coisas que não me deixam merecer nada de bom. Todos carregamos cicatrizes, Manuela. A diferença está em não deixar que elas nos definam. Eles continuaram conversando até o café fechar. E quando Lúcio a levou até em casa, ele não tentou beijá-la. Apenas segurou sua mão por um momento mais longo do que o necessário. Posso te ver de novo? Perguntou esperançoso. Manuela sabia que deveria dizer não. Sabia que cada encontro a levava mais fundo em um buraco do qual não conseguiria sair. Mas pela primeira vez em 12 anos, ela não queria fugir. Sim, sussurrou, selando um destino que já estava traçado há muito tempo. Nos dias seguintes, Lúcio e Manuela se viram mais vezes. Jantares, caminhadas no parque, conversas que se estendiam pela madrugada. Cada momento juntos aprofundava a conexão entre eles, mas também aumentava o peso do segredo que Manuela carregava. Um mês depois daquele primeiro café, enquanto caminhavam à beira de um lago ao pôr do sol, Lúcio parou e virou-se para ela. Estou me apaixonando por você, disse simplesmente sem rodeios. E preciso que você saiba disso antes de eu me apaixonar completamente e não ter mais volta. Manuela sentiu lágrimas queimar em seus olhos. Aquelas eram as palavras que ela mais queria e mais temia ouvir. Lúcio, há coisas sobre mim que você não sabe. Coisas que podem mudar tudo. Então me conte. Confie em mim. Ela abriu a boca, pronta para finalmente liberar o segredo que a sufocava. Mas naquele exato momento, o telefone de Lúcio tocou. Era Laura. E com aquela interrupção, o momento passou. A coragem de Manuela esvaiu-se como areia entre os dedos. Mais alguns dias. Apenas mais alguns. Dias de felicidade antes que tudo desmoronasse. Era tudo que ela pedia. Mais um mês se passou. 30 dias de uma felicidade que Manuela não se permitia sentir completamente, sempre com o peso da verdade não dita, esmagando seu peito. Lúcio a apresentara oficialmente a Laura, que ficara radiante ao descobrir que o pai estava se relacionando com sua professora favorita. Eu sabia, exclamara Laura, pulando de alegria. Desde a festa eu sabia que vocês ficariam juntos. É perfeito. Mas não era perfeito. Estava longe de ser perfeito. Naquela noite de sexta-feira, Lúcio convidou Manuela para jantar na casa de praia dele, com vista para a cidade. Velas iluminavam a mesa. Era romântico demais, intenso demais, real demais. Você está quieta hoje, observou Lúcio segurando a mão dela sobre a mesa. Algo te preocupa? Sempre me preocupo. Manuela tentou sorrir, mas falhou. Com o quê? Com tudo. Com o fato de que isso tudo parece bom demais para ser verdade. Lúcio apertou sua mão com mais firmeza. É verdade, e não precisa ter medo. Eu não vou a lugar nenhum. Eles jantaram em um silêncio confortável, mas Manuela mal tocou na comida. Seu estômago estava embrulhado. Sua mente, uma tempestade de pensamentos. Ela precisava contar. Hoje. Agora. Antes que fosse tarde demais. Após o jantar, Lúcio recostou-se na cadeira e olhou pela janela, a expressão distante. Você sabe, hoje faz 12 anos, disse ele, a voz baixa e carregada de emoção. O coração de Manuela parou. 12 anos. Desde que perdi minha esposa. Ele voltou os olhos para Manuela e havia lágrimas ali. 12 anos desde a pior noite da minha vida. E eu acordei hoje pensando que, pela primeira vez, não sinto apenas dor quando lembro dela. Sinto gratidão por ter tido o tempo que tivemos e esperança de que posso ser feliz novamente.
Cada palavra era uma estaca cravada no peito de Manuela. Como aconteceu? Ela perguntou, sabendo a resposta, mas precisando ouvir dele. Lúcio respirou fundo, preparando-se para reviver a memória. Foi um atropelamento. Um homem bêbado perdeu o controle do carro e... Sua voz falhou. Ele limpou os olhos com as costas da mão. Desculpa. Depois de 12 anos, pensei que ficaria mais fácil falar sobre isso. Não precisa continuar. Manuela sussurrou, mas ele balançou a cabeça. Não, eu quero. Você precisa entender de onde eu venho. Precisa saber por que demorei tanto para permitir que alguém entrasse na minha vida novamente. Ele pausou, reunindo forças. O homem cumpriu 1 ano de prisão. 1 ano pela vida da minha esposa, pela mãe da minha filha. Você consegue imaginar? 1 ano. E depois estava livre, vivendo sua vida, enquanto Laura crescia sem mãe e eu aprendia a ser pai e mãe ao mesmo tempo. A amargura em sua voz era palpável e justa, tão terrivelmente justa. E depois, no funeral, a esposa dele apareceu, do homem que matou Susana. Manuela sentiu o mundo girar. Suas mãos começaram a tremer. Ela pediu desculpas. Continuou Lúcio, a voz distante, perdida na lembrança. Eu vi nos olhos dela que ela estava sofrendo tanto quanto eu, que ela não tinha culpa, mas naquele momento eu só conseguia sentir raiva. Raiva dela, dele, do mundo inteiro. E então ela desapareceu. Nunca mais a vi. Lúcio, Manuela começou, mas ele a interrompeu. Eu carreguei tanto ódio por tanto tempo, Lúcio confessou, olhando diretamente nos olhos de Manuela. Ódio dele, ódio do sistema, ódio de Deus por permitir que isso acontecesse. Até que um dia Laura me perguntou por que eu estava sempre triste. Ela tinha 7 anos e percebi que meu ódio estava roubando dela o único pai que tinha. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Manuela agora. Ela não conseguia mais segurá-las. Então comecei terapia. Trabalhei no perdão. Não perdão para ele, mas perdão para mim mesmo, para me libertar daquele peso. E funcionou. Aos poucos, eu aprendi a viver novamente, a sorrir novamente. E agora, com você, estou aprendendo a amar novamente. Ele segurou ambas as mãos de Manuela, os olhos brilhando com sinceridade absoluta. Eu te amo, Manuela. Eu sei que é rápido, eu sei que pode parecer loucura, mas eu te amo. E quero construir um futuro com você. As palavras que ela mais sonhara ouvir eram também as que mais a destruíam. Lúcio, para! Manuela puxou as mãos de volta, levantando-se da cadeira. Você não pode me dizer isso. Não pode me amar. O quê? Ele levantou-se também, confuso. Manuela, o que está acontecendo? Eu preciso te contar algo. Algo que vai mudar tudo. Ela respirava com dificuldade, o pânico tomando conta. Aquela mulher, a esposa do homem que tirou Susana de você, era eu. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lúcio ficou completamente imóvel, processando as palavras. Seu rosto passou por várias expressões. Confusão, descrença, choque e então, devastação. O quê? Foi tudo que ele conseguiu dizer. Eu era casada com Adriano, o homem que atropelou sua esposa. Eu estava no hospital naquela noite. Eu fui ao velório. Eu era aquela mulher. As palavras saíam em cascata agora. 12 anos de culpa jorrando para fora. Eu não sabia que Laura era sua filha quando ela se tornou minha aluna. Não sabia até a festa. E então eu vi você e eu deveria ter contado imediatamente, mas eu não consegui. Porque pela primeira vez em 12 anos eu me sentia viva novamente e eu não queria perder isso. Lúcio deu um passo para trás, como se ela tivesse lhe dado um soco. Você sabia. Todo esse tempo você sabia e não me contou. Eu tentei, várias vezes eu tentei, mas não contou. A voz dele subiu, ecoando pelo restaurante. As pessoas começaram a olhar. Você me deixou me apaixonar por você sabendo quem você era. Eu não tenho culpa do que ele fez. Manuela gritou de volta, as lágrimas caindo livremente. Eu era vítima dele tanto quanto você. Ele me destruiu também. Mas você mentiu. Você olhou nos meus olhos todos os dias e mentiu. Lúcio pegou as chaves do carro. Bata a porta quando sais. E foi embora sem olhar para trás.
Manuela ficou ali, parada, enquanto seu mundo desmoronava pela segunda vez. Ela saiu cambaleando, o salto alto mal se sustentando em suas pernas trêmulas. Pegou um táxi e chorou todo o caminho até em casa. Quando chegou, trancou-se no quarto e desabou. 12 anos tentando reconstruir sua vida. 12 anos carregando uma culpa que não era sua. E agora, quando finalmente encontrara uma chance de felicidade, o passado voltara para cobrar seu preço. O telefone tocou. Era Laura. Professora Manuela, meu pai acabou de me contar tudo. Eu não sei o que dizer. Manuela não conseguia responder. Apenas soluçava. Você não tem culpa, Laura disse, a voz firme apesar da emoção. Você não tem culpa de nada, eu sei disso. E no fundo meu pai sabe também. Mas saber e aceitar eram coisas diferentes. E naquela noite, Manuela soube que havia perdido o único homem que amara de verdade. Um mês inteiro de silêncio. 30 dias sem ver Lúcio, sem ouvir sua voz, sem sentir o calor de sua presença. Manuela continuava dando aulas, sorrindo mecanicamente para as alunas, mas por dentro estava vazia, oca, como uma casa abandonada, onde o vento entra pelas janelas quebradas. Laura continuava frequentando as aulas. No início, Manuela pensou em se afastar, em sugerir que ela procurasse outra professora. Mas Laura se recusou terminantemente. Você é minha professora e minha amiga. Nada disso muda por causa do que aconteceu, disse. A menina, com uma maturidade que ia além dos seus 15 anos. Elas não falavam sobre Lúcio. Era um acordo tácito. Mas Manuela via nos olhos de Laura a tristeza que espelhava a sua própria. A menina também estava sofrendo, presa entre o pai que amava e a professora que admirava. Foi numa tarde de quinta-feira que tudo mudou. Manuela estava fechando a escola quando ouviu um carro estacionar na frente. Seu coração pulou, esperançoso, pensando que pudesse ser Lúcio. Mas, quando olhou pela janela, viu um carro que não reconhecia. E então ele saiu. Adriano. 12 anos não haviam sido gentis com ele. Estava mais magro, o rosto marcado por rugas profundas, os olhos encovados. Mas a arrogância continuava lá, na forma como caminhava, no sorriso torto que não alcançava os olhos. Manuela sentiu o sangue gelar. Trancou a porta rapidamente, mas ele bateu com força. Manuela, sei que está aí. Abre essa porta. Vai embora, Adriano, ela gritou através da porta. Não temos nada para conversar. Tenho documentos da venda do apartamento. Preciso da sua assinatura. Ele continuou batendo. Abre logo essa droga de porta. Manuela pegou o telefone, pronta para chamar a polícia. Mas então pensou melhor. Se chamasse a polícia, haveria um registro. Adriano poderia usar isso para alegar que ela estava sendo difícil, que estava impedindo a finalização do divórcio de bens. Ela conhecia homens como ele. Sempre encontravam formas de transformar-se em vítimas. Respirou fundo e abriu a porta, mantendo-se no batente. Dá os papéis, vou assinar e você vai embora, para sempre. Adriano sorriu, mas era um sorriso desagradável. 12 anos, Manuela. Você está bonita. A vida de solteira te caiu bem. Os papéis, Adriano. Ele entrou sem ser convidado, forçando passagem. Manuela deu um passo para trás, mantendo distância. Ele olhou ao redor da escola com desprezo. Então é isso que você fez da vida? Uma escolinha de dança? Zombou. Eu te ofereci uma vida boa, uma casa, segurança. Mas você preferiu fugir como uma covarde. Eu fugi de um homem que me maltratava e que matou uma pessoa inocente. Manuela retrucou, a voz firme apesar do medo que sentia. E não me arrependo nem por um segundo. Ah, sim. Aquilo... Adriano fez um gesto desdenhoso. Foi um acidente. Eu paguei meu tempo, está no passado. 1 ano. Você cumpriu 1 ano pela vida de uma mulher. A raiva começou a ferver dentro de Manuela. E ainda tem a audácia de dizer que pagou? E o que você queria? Que eu passasse a vida inteira na cadeia? Ele se aproximou agressivo. Você sempre foi dramática demais, sempre fazendo tempestade em copo d'água. Me dá os papéis. Agora. Adriano tirou um envelope do bolso e jogou sobre a mesa com violência. Manuela pegou uma caneta, abriu o documento e começou a assinar rapidamente em todos os lugares marcados.
Só queria que aquilo acabasse, que ele saísse de sua vida de uma vez por todas. Foi quando ouviu a porta se abrir atrás dela. Era Lúcio. O tempo parou. Lúcio olhou para Manuela, depois para Adriano. E então algo mudou em sua expressão. Os olhos se estreitaram, o rosto endureceu. Ele estava reconhecendo aquele homem. Você, Lúcio disse, a voz baixa e perigosa. Adriano virou-se, confuso. Quem é você? Eu sou o marido da mulher que você matou. O silêncio foi absoluto. Adriano empalideceu, mas então sua expressão mudou para defesa agressiva. Foi um acidente. Já paguei por isso. 1 ano. Lúcio avançou, os punhos cerrados. Você tirou a mãe da minha filha e pagou 1 ano. Lúcio, não. Manuela se colocou entre eles. Não vale a pena. Ah, então vocês se conhecem? Adriano riu, um som desagradável. Que pequenininho que é o mundo, não é? Minha ex-mulher está saindo com o viúvo? Isso é quase poético. Cala a boca. Lúcio empurrou Manuela de lado gentilmente e agarrou Adriano pela gola da camisa. Você não tem direito de falar nada. Você destruiu vidas e nem ao menos tem a decência de sentir remorso. Me solta. Adriano empurrou de volta, e de repente os dois estavam trocando empurrões. Parem, os dois! Manuela gritou tentando separá-los. Foi quando Adriano empurrou Lúcio com força, fazendo-o tropeçar em uma cadeira. Lúcio voltou com um soco que acertou o queixo de Adriano, fazendo-o cambalear para trás. Sangue escorreu do lábio partido. Isso é agressão! Adriano gritou, limpando o sangue. Vou processar você! Processa! Lúcio avançou novamente, mas Manuela se jogou na frente dele, as mãos no peito dele. Chega, Lúcio, por favor. Ela olhou nos olhos dele e viu toda a dor e raiva acumuladas ali. Ele não vale a pena. Não estrague sua vida por causa dele. Lúcio respirava pesadamente, o corpo tenso. Mas aos poucos a razão voltou. Ele deu um passo para trás. Manuela virou-se para Adriano e pela primeira vez em 12 anos não sentiu medo. Sentiu apenas desprezo absoluto. Sai daqui, agora. Pega seus papéis assinados e desaparece da minha vida. Se eu te ver perto de mim novamente, eu chamo a polícia. E não vou me importar com o escândalo. Entendeu? Adriano a encarou, surpreso com a firmeza na voz dela. Pegou os papéis da mesa, cuspiu sangue no chão e saiu, batendo a porta com força. O silêncio que ficou era pesado. Manuela virou-se lentamente para Lúcio. Eles se olharam por um longo momento. Havia tanto a dizer, tanto a explicar, tanto a perdoar. Você está bem? Ele perguntou finalmente, a voz rouca. Estou. E você? Lúcio olhou para a própria mão, os nós dos dedos, vermelhos. Desculpa, não deveria ter perdido o controle assim. Ele mereceu, Manuela disse simplesmente. Outro silêncio. Lúcio caminhou até a janela, olhando para a rua onde Adriano desaparecera. Ver o rosto dele depois de todos esses anos foi como voltar àquela noite. Todo o ódio que eu pensei ter superado voltou de uma vez. Eu entendo. Você realmente não tem culpa. Ele virou-se para ela. Você foi vítima dele tanto quanto Susana foi. Lágrimas encheram os olhos de Manuela. Eu tentei te contar tantas vezes. Eu sei. Lúcio passou a mão pelo rosto, cansado. E eu reagi mal. Fui injusto. Mas ver você ali, sabendo quem você era, sentindo o que eu sentia, foi confuso demais. Laura me convenceu a vir até aqui hoje para conversar com você. E agora? Lúcio a olhou por um longo momento. Agora eu preciso de tempo para processar tudo isso. Manuela assentiu, a esperança e o desespero travando uma batalha dentro dela. Quanto tempo? Não sei. Mas eu prometo, vou te dar uma resposta, seja ela qual for. E então ele saiu, deixando Manuela sozinha na escola vazia, com as palavras dele ecoando em sua mente. Uma resposta, seja ela qual for. Seria suficiente. 6 meses. 180 dias de silêncio que pesavam como séculos. Manuela continuou vivendo, porque era isso que se fazia. Acordava, dava aulas, sorria quando necessário, e à noite deitava-se sozinha com o vazio crescendo dentro do peito. Laura ainda frequentava as aulas, mas havia uma tristeza,
nela que antes não existia. Ela não falava do pai, e Manuela não perguntava. Era como se um acordo silencioso existisse entre elas. Manteriam aquele espaço sagrado onde apenas a dança importava. Mas Manuela via nos olhos da menina a mesma pergunta que a assombrava. E agora? O outono chegou pintando as árvores de dourado e vermelho. A escola de dança se preparava para a apresentação de final de ano, o evento mais importante do calendário. Manuela mergulhou no trabalho com uma intensidade quase frenética. Criou coreografias mais complexas, ensaiou horas extras, aperfeiçoou cada detalhe. Qualquer coisa para não pensar, qualquer coisa para preencher o vazio. Foi numa terça-feira, 3 semanas antes da apresentação, que Laura ficou após a aula. As outras meninas já tinham ido embora. Era só ela e Manuela no estúdio silencioso, com o sol poente pintando as paredes de laranja através das janelas. Professora, posso falar uma coisa? Laura perguntou nervosa, mexendo nas pontas do cabelo. Claro, querida, o que foi? Laura sentou-se no chão abraçando os joelhos. Manuela sentou-se ao lado dela esperando. Eu estou com medo da apresentação, confessou Laura, a voz pequena. Por quê? Você está dançando maravilhosamente bem. Não é isso. É que meu pai sempre vem às minhas apresentações. Desde que eu era pequena, ele nunca perdeu uma. Mas esse ano, sua voz falhou. Eu acho que ele não vai vir, por causa de tudo que aconteceu. E eu não quero que ele fique longe por minha causa. Manuela sentiu o coração apertar. Puxou Laura para um abraço. Isso não é sua culpa, Laura. Nada disso é sua culpa. Mas eu queria que vocês dois se entendessem. Laura chorou no ombro de Manuela. Eu queria ter minha professora e meu pai felizes. É pedir demais? Não é pedir demais, meu amor. Mas às vezes as coisas são mais complicadas do que a gente gostaria. Ele sente sua falta. Laura se afastou, limpando as lágrimas. Eu sei que sente. Ele fica olhando para o telefone como se quisesse ligar. Suspira do nada. Fica distante durante o jantar. Ele está sofrendo tanto quanto você. Manuela não sabia o que dizer. Parte dela queria correr até Lúcio, implorar por uma segunda chance. Mas a outra parte, a que aprendera a ser forte através da dor, sabia que ele precisava tomar essa decisão sozinho. Laura, eu não vou mentir para você. Eu amo seu pai. E isso torna tudo mais difícil. Mas se ele decidir que não consegue superar isso, eu vou entender. E você não pode se sentir culpada, está me ouvindo? Você é a coisa mais importante na vida dele. Mas você também poderia ser importante, Laura insistiu com a teimosia dos 15 anos. Posso tentar falar com ele? Convencê-lo a pelo menos conversar com você? Manuela hesitou. Queria dizer sim, mas seria justo usar Laura como intermediária? Você pode tentar, disse finalmente. Mas se ele não quiser, você precisa respeitar. Combinado? Laura assentiu, determinada. A semana da apresentação chegou. O nervosismo tomava conta da escola. Meninas ensaiavam incessantemente, mães ajudavam com figurinos, tudo era um turbilhão de preparativos e ansiedade. Na véspera da apresentação, Manuela estava finalizando os últimos detalhes quando seu telefone tocou. Número desconhecido. Alô? Manuela? A voz fez seu coração parar. Era Lúcio. Lúcio. Ela mal conseguiu dizer o nome. Laura me convenceu a... Bem, ela me convenceu a muitas coisas. Havia um tom de cansaço e rendição na voz dele. Ela disse que você estaria na escola agora. Posso passar aí? Precisamos conversar. Sim, pode vir. Manuela desligou com as mãos tremendo. Olhou-se no espelho do estúdio. Estava com roupas simples de ensaio, o cabelo preso de qualquer jeito, sem maquiagem. Não havia tempo para se arrumar. E talvez fosse melhor assim, sem máscaras, sem pretensões. Apenas ela, crua e vulnerável. 20 minutos depois, Lúcio chegou. Ele também parecia cansado. Os 6 meses haviam cobrado seu preço nele também. Eles se olharam por um longo momento no silêncio do estúdio vazio. Oi, ele disse simplesmente. Oi. Laura me deu um ultimato. Lúcio sorriu tristemente. Disse que se eu não viesse falar com você, ela não dançaria amanhã. E conhecendo minha filha, ela é teimosa o suficiente para cumprir.
Ela te ama muito. E eu a amo. É por isso que estou aqui. Ele caminhou até o centro do estúdio, olhando ao redor. Passei 6 meses tentando resolver isso na minha cabeça. Tentando separar você dele. Tentando entender como posso amar a ex-esposa do homem que destruiu minha vida. E conseguiu. Manuela perguntou, a voz tremendo. Não completamente, ele admitiu. Mas percebi algo. Percebi que Laura tem razão. Que Susana teria querido que eu fosse feliz. E que eu sou feliz com você. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Manuela. Mas também percebi que preciso ter certeza, Lúcio continuou. Certeza de que consigo fazer isso. Certeza de que não vou olhar para você daqui a 1 ano e ver apenas o passado. Você merece mais do que isso. Merece alguém que te ame completamente, sem reservas. E você consegue? A pergunta saiu em um sussurro. Lúcio ficou em silêncio por um momento que pareceu durar uma eternidade. Eu quero tentar. Se você me deixar. Se você ainda quiser. Manuela atravessou o estúdio e parou na frente dele. Olhou nos olhos que a atormentaram por 6 meses. Os olhos que carregavam dor, esperança e amor em medidas iguais. Eu quero, disse ela. Mais do que qualquer coisa eu quero. Mas antes que pudessem dar o próximo passo, a porta do estúdio se abriu. Era Laura, o rosto vermelho de tanto correr. Eu sabia que se vocês conversassem... Ela parou, olhando de um para o outro. Vocês estão bem? Vão se acertar? Lúcio olhou para a filha, depois para Manuela. E pela primeira vez em 6 meses, sorriu de verdade. Estamos tentando, filha. Estamos tentando. O teatro estava lotado. Pais, mães, familiares e amigos preenchiam cada assento, a expectativa pairando no ar como eletricidade. O palco estava montado com perfeição. Cortinas vermelhas, iluminação impecável e nos bastidores, dezenas de meninas com figurinos coloridos aguardavam sua vez de brilhar. Manuela circulava entre elas como um general antes da batalha, ajustando laços, verificando sapatos, oferecendo palavras de encorajamento. Mas sua mente estava dividida. Lúcio estava na plateia. Ela sabia porque Laura dissera, os olhos brilhando de felicidade ao confirmar que o pai viria. Mas o que significava sua presença? A conversa de ontem ficara suspensa no ar, cheia de possibilidades, mas sem resoluções concretas. Estamos tentando, ele dissera. Mas tentar era suficiente? Tentar garantia algo? Professora Manuela, uma das meninas mais novas, puxou sua saia. Estou nervosa. Manuela ajoelhou-se na altura da criança, fixando os olhos assustados da pequena bailarina. Sabe o que você faz quando está nervosa? Respira fundo. Lembra por que você ama dançar e deixa seu corpo contar a história que sua boca não consegue. Ela sorriu acariciando o rosto da menina. Você vai ser incrível. Confia em mim. A criança assentiu, mais calma, e correu para se juntar ao grupo. Manuela levantou-se e encontrou Laura parada sozinha perto do espelho do camarim. A menina estava impecável em seu figurino branco, os cabelos presos em um coque elegante, mas seus olhos estavam vermelhos. Laura, o que houve? Manuela aproximou-se rapidamente. Eu não consigo fazer isso. Laura sussurrou, a voz quebrando. Não consigo subir naquele palco sabendo que minha mãe não está aqui para me ver. Manuela sentiu o coração apertar. Puxou Laura para um canto mais privado do camarim, longe das outras meninas. Me olha, disse firmemente, segurando o rosto de Laura entre as mãos. Sua mãe está aqui. Ela está em cada movimento que você faz, em cada passo que ensaiamos juntas. Ela está no seu talento, na sua determinação, no seu coração enorme. Mas eu queria que ela estivesse aqui de verdade. Laura chorou. Queria que ela me visse crescer. Queria que ela conhecesse você, porque eu sei que ela gostaria de você. Sei que ela ficaria feliz que meu pai te encontrou. As palavras atingiram Manuela como ondas. Ela também começou a chorar, abraçando Laura com força. Sua mãe estaria tão orgulhosa de você, Laura. Tão orgulhosa da mulher incrível que você está se tornando. Você tem o talento dela, a bondade dela e um coração que é capaz de perdoar e amar mesmo depois de tanta dor. Isso é raro. Isso é especial. Isso é o maior presente que ela poderia ter te dado.
Você acha mesmo? Eu sei. Manuela limpou as lágrimas de Laura e depois as suas próprias. E quando você subir naquele palco hoje, você não está dançando só para a plateia. Está dançando para ela. Está mostrando para ela que a filha dela é forte, é brilhante, é capaz de superar qualquer coisa. Consegue fazer isso por ela? Laura assentiu, respirando fundo, secando o rosto. Consigo. Por ela. E por você. Também. Do lado de fora do camarim, próximo aos bastidores, Lúcio estava parado. Ele chegara mais cedo, ansioso demais para ficar sentado na plateia. Queria ver Laura antes da apresentação, desejar-lhe boa sorte como sempre fazia. Mas ao se aproximar do camarim, ouvira vozes. Reconhecera a de Laura embargada de choro. E então, ouvira Manuela. Cada palavra que ela dissera sobre Susana, sobre Laura, sobre amor e perdão, perfurou suas defesas cuidadosamente construídas. Ele encostou-se na parede, fechando os olhos, deixando as lágrimas escorrerem livremente. Por 6 meses lutara contra seus sentimentos. Por 6 meses tentara encontrar razões para se afastar de Manuela. Mas naquele momento, ouvindo-a consolar sua filha com palavras que honravam a memória de Susana, ao invés de competir com ela, Lúcio finalmente entendeu. Manuela não estava tentando substituir Susana. Ela estava honrando sua memória ao amar a filha que ela deixara. Estava construindo uma ponte entre passado e futuro, não destruindo uma para erguer a outra. E ele a amava, Deus como a amava. Quando Manuela saiu do camarim, encontrou Lúcio ali, os olhos vermelhos, a expressão aberta e vulnerável, de uma forma que ela nunca vira antes. Você ouviu. Não era uma pergunta. Ouvi, ele confirmou dando um passo à frente. E preciso te dizer algo antes que a apresentação comece. Antes que eu perca a coragem. Lúcio. Não. Me deixa falar. Por favor. Ele respirou fundo. Passei 6 meses com medo. Medo de trair a memória de Susana. Medo de que amar você significasse esquecer ela. Medo de que minha filha sofresse se as coisas não dessem certo. Mas acabei de perceber que o maior medo deveria ser perder você. Manuela sentiu o mundo parar. Você não está traindo a memória dela ao me amar, continuou ele, a voz quebrando. Você está honrando. Está fazendo por Laura o que Susana faria se estivesse aqui. Está amando minha filha como se fosse sua. E está me ensinando que coração tem espaço infinito. Que amar, de novo, não diminui o amor que existiu antes. Eu não quero substituir ninguém, Manuela sussurrou. E você não substitui. Você complementa. Você traz luz onde havia apenas sombra. Você me faz querer acordar de manhã. Você me faz acreditar em recomeços. Ele segurou as mãos dela. Eu te amo, Manuela, não apesar do passado, mas incluindo ele, porque tudo o que aconteceu, todo o sofrimento, toda a dor, nos trouxe até aqui. E eu não mudaria isso se significasse não te conhecer. As lágrimas escorriam livremente agora, mas eram lágrimas de alívio, de libertação. Eu também te amo, ela disse, finalmente permitindo que as palavras saíssem sem medo. Sempre amei, mesmo quando achava que não deveria. Lúcio puxou-a para um abraço e, pela primeira vez em 12 anos, Manuela sentiu que finalmente estava em casa. Senhor Silva, uma funcionária do teatro aproximou-se. A apresentação vai começar. O senhor precisa ir para seu assento. Lúcio olhou para Manuela uma última vez. A gente se fala depois da apresentação? Depois da apresentação, ela confirmou sorrindo através das lágrimas. Ele começou a se afastar, mas parou, virando-se novamente. Ah, e Manuela, prepare-se, porque depois dessa apresentação eu tenho planos. Planos que envolvem você, eu, Laura e o resto das nossas vidas. E com um sorriso que iluminou todo o corredor, ele desapareceu em direção à plateia, deixando Manuela com o coração transbordando de uma esperança que ela pensara ter perdido para sempre. A apresentação estava prestes a começar, e pela primeira vez, Manuela não tinha medo do que viria depois. As luzes do teatro se apagaram. Um silêncio reverente tomou conta da plateia. Então, a cortina se abriu lentamente, revelando o palco banhado por uma luz suave e dourada. A música começou.
delicada como uma promessa sussurrada. Uma a uma, as bailarinas entraram no palco. Pequenas fadas em tutus coloridos, adolescentes elegantes em vestidos esvoaçantes, cada uma trazendo sua história através do movimento. Manuela assistia dos bastidores, o coração apertado de orgulho e emoção, mas era Laura quem ela mais esperava ver. A apresentação solo da menina seria o grande momento da noite, o fechamento perfeito para meses de trabalho árduo. Quando chegou a vez de Laura, o teatro ficou em completo silêncio. A menina entrou no palco com uma graça que tirava o fôlego. O figurino branco brilhava sob as luzes. Seus movimentos eram fluidos, perfeitos, carregados de uma emoção que transcendia técnica. Laura dançava não apenas com o corpo, mas com a alma. Cada pirueta era uma declaração. Cada salto, uma superação. Cada gesto delicado das mãos contava uma história de perda, amor e recomeço. Nos bastidores, Manuela cobriu a boca para conter os soluços. Aquela menina que chegara até ela como aluna há 2 anos, tornara-se muito mais, tornara-se filha do coração, ponte para um amor que ela pensara impossível, lembrança viva de que da dor mais profunda pode nascer a beleza mais pura. Na plateia, Lúcio assistia com lágrimas escorrendo livremente. Ele via Susana em cada movimento de Laura, via a graça da esposa que perdera, o talento que ela passara para a filha, mas também via Manuela ali, no cuidado com que Laura executava cada passo, na confiança que irradiava. Manuela dera àquela menina algo precioso, a permissão para ser extraordinária. Quando a música chegou ao fim e Laura fez sua reverência final, o teatro explodiu em aplausos. As pessoas se levantaram em ovação. Laura procurou pelos olhos do pai na plateia, e quando o encontrou, sorriu através das lágrimas. Então olhou para os bastidores, para Manuela, e o sorriso se ampliou. As cortinas se fecharam. Laura correu para fora do palco direto nos braços de Manuela. "Eu consegui! Consegui!" exclamou rindo e chorando ao mesmo tempo. "Você foi perfeita." Manuela a abraçou forte. "Sua mãe está tão orgulhosa de você agora, eu sei que está." O resto da apresentação passou em um borrão. Houve mais danças, mais aplausos, mais emoção. Quando finalmente terminou e as meninas foram se encontrar com suas famílias no saguão, Manuela ficou nos bastidores por um momento, apenas respirando, absorvendo tudo o que acontecera. Ela mudara tanto desde aquela noite terrível 12 anos atrás. A mulher frágil que fugira da própria sombra transformara-se em alguém forte, capaz de construir uma vida do zero, de amar apesar do medo, de perdoar a si mesma. Manuela... Ela virou-se e viu Lúcio parado ali, segurando um buquê de rosas, vermelhas. Ele vestia o terno escuro que a deixava sem ar, mas era o olhar que a desarmava, cheio de amor, propósito e algo mais que ela não conseguia identificar. "Lúcio, pensei que você estivesse com Laura." "Laura está ocupada recebendo parabéns das amigas e me deu permissão para fazer uma coisa antes de nos juntarmos a ela." Ele estendeu as flores. "Para você. Pela apresentação maravilhosa que você criou, por tudo que você fez por Laura, por tudo que você é." Manuela pegou as rosas, o perfume suave enchendo seus sentidos. "Obrigada, mas você não precisava." "Precisava. E preciso fazer mais uma coisa." Ele respirou fundo e pela primeira vez, Manuela viu nervosismo nele. "Mas aqui não é o lugar certo. Vem comigo." Ele pegou a mão dela e a guiou de volta para o palco agora vazio. As luzes ainda estavam acesas, mas suaves, criando uma atmosfera íntima. Manuela olhou ao redor, confusa. "Lúcio, o que... Espera." Ele levantou a mão e falou em direção aos bastidores. "Pode ligar." Música começou a tocar, a mesma valsa que Laura dançara em sua apresentação solo. E das cortinas, Laura apareceu, sorrindo de orelha a orelha, segurando um microfone. "Professora Manuela, meu pai tem algo para te dizer", anunciou ela, a voz ecoando pelo teatro. "E ele queria fazer isso no seu palco, no lugar onde você construiu seus sonhos." O coração de Manuela disparou. Ela olhou para Lúcio, que agora pegava o microfone das mãos de Laura. "Manuela." Sua voz amplificada ecoou pelo teatro, mas era íntima, vulnerável.
12 anos atrás perdi a mulher que amava. Pensei que nunca mais sentiria isso, que amor verdadeiro acontece uma vez na vida e pronto. Mas você me provou que estava errado. Lágrimas começaram a formar-se nos olhos de Manuela. Você me mostrou que coração não tem limite, que podemos honrar quem perdemos e ainda assim abrir espaço para novo amor. Você amou minha filha como se fosse sua. Me amou apesar de todos os motivos que eu dei para não me amar. E me ensinou que recomeçar não é trair o passado, é celebrar que sobrevivemos a ele. Ele entregou o microfone de volta para Laura e deu um passo à frente, parando bem na frente de Manuela. Então, sob as luzes suaves do palco onde tantas histórias foram contadas através da dança, Lúcio ajoelhou-se. Manuela levou as mãos à boca, os olhos arregalados de choque. Do bolso do paletó, Lúcio tirou uma pequena caixa de veludo. Abriu-a, revelando um anel delicado com um diamante que capturava e refletia a luz em 1000 direções. Manuela, você quer se casar comigo? Quer construir uma família com Laura e comigo? Quer me deixar passar o resto da vida te mostrando o quanto você é incrível, o quanto você merece ser amada, o quanto você transformou nossas vidas? O silêncio era absoluto. Até Laura prendia a respiração esperando. Manuela olhou para aquele homem ajoelhado à sua frente. O homem cujo olhar de dor ela carregara por 12 anos. O homem que transformara aquela dor em amor. O homem que a ensinara que perdão não era esquecer, mas escolher seguir em frente. Sim, ela sussurrou depois mais alto. Sim, 1000 vezes sim. Lúcio levantou-se rapidamente, deslizando o anel no dedo dela com mãos trêmulas. Então a puxou para um beijo que continha 12 anos de dor, 6 meses de saudade e uma vida inteira de promessas. Laura correu para o palco e se jogou nos braços dos dois, criando um abraço coletivo, uma família finalmente completa. Bem-vindo à família, professora Manuela, Laura disse, rindo, através das lágrimas. E ali, naquele palco onde tantas histórias eram contadas, uma nova história começava. Uma história de cicatrizes que se tornaram asas, de culpa que se transformou em força, de um passado doloroso que pavimentou o caminho para um futuro luminoso. Do outro lado das cortinas, as funcionárias da escola que haviam testemunhado tudo aplaudiram. E enquanto Manuela olhava para o anel em seu dedo, para o homem que a amava, para a menina que se tornara sua filha, ela finalmente entendeu? O amor não acontece apesar da dor. Às vezes, ele acontece por causa dela, porque é através das fendas que a luz entra, e foi através das rachaduras de seu coração partido que o amor encontrou um caminho para entrar e florescer novamente. 2 anos depois, o jardim estava decorado com flores brancas e douradas. Lanternas pendiam das árvores, balançando suavemente na brisa da tarde. Crianças corriam entre as mesas, rindo, enquanto adultos conversavam animadamente, copos de champanhe nas mãos. Manuela observava tudo da varanda da casa, uma mão apoiada na barriga arredondada de 7 meses. O vestido floral esvoaçante acomodava perfeitamente sua gravidez, e seus cabelos caíam soltos sobre os ombros, mais longos do que costumava usar. Mãe, você precisa descansar. Laura apareceu ao seu lado, agora com 17 anos, mais alta, mais madura, mas com o mesmo sorriso radiante. Ela carregava uma bandeja com aperitivos. Estou descansando, só observando. Observando e planejando o que ainda precisa ser feito. Eu conheço você. Laura riu, pousando a bandeja em uma mesa próxima. Deixa o papai e eu cuidarmos de tudo. Hoje é dia de comemorar, não de trabalhar. Manuela sorriu, tocando carinhosamente o rosto da enteada que se tornara filha de verdade. Quando você ficou tão mandona? Aprendi com a melhor. Laura piscou e voltou correndo para ajudar com os convidados. Era o aniversário 1 ano de casamento. 1 ano de construção diária de uma família que ninguém imaginara possível. O casamento fora simples, mas perfeito. Uma cerimônia íntima em um jardim botânico, apenas familiares próximos e amigos queridos. Laura fora a dama de honra, radiante em um vestido lilás. Quando o juiz de paz perguntou se havia alguém que se opunha à união, Laura levantara a mão, e todos prenderam a respiração. Mas ela apenas dissera:
Eu me oponho a que eles tenham demorado tanto tempo para isso. Todos riram, inclusive a noiva e o noivo. A lua de mel foi adiada. Manuela não queria deixar a escola por muito tempo, e Lúcio tinha um projeto importante na empresa. Mas não importava. Cada dia juntos era lua de mel. Cada café da manhã preparado juntos, cada noite assistindo filmes no sofá com Laura entre eles, cada risada compartilhada, era a celebração de uma vitória sobre o passado. E então, 6 meses atrás, a notícia da gravidez. Manuela ficara aterrorizada inicialmente. Ela tinha 37 anos. Será que conseguiria? Será que estava pronta? Mas quando contara para Lúcio, ele a abraçara tão forte que ela mal conseguia respirar, sussurrando "Obrigado" repetidas vezes em seu ouvido. Laura chorara de felicidade. Vou ser irmã mais velha. Finalmente. Amor, você deveria estar sentada. Lúcio surgiu atrás dela, envolvendo-a em seus braços, as mãos descansando protetoramente sobre sua barriga. Estou bem, só aproveitando a vista. A vista está linda, mas não tão linda quanto você. Ele beijou seu pescoço suavemente. Manuela riu, relaxando contra o peito dele. Lisonjeiro. Verdadeiro. Ele a virou de frente para ele. Sabe o que eu estava pensando? O quê? Que se alguém me dissesse há 3 anos que eu estaria aqui, casado novamente, esperando um filho, feliz de verdade, eu não acreditaria. Acharia impossível. E agora? Agora sei que impossível é só uma palavra que usamos quando não temos coragem de acreditar. Ele tocou o rosto dela com ternura. Você me deu coragem, Manuela. Me deu esperança. Me deu uma família. Nós nos demos isso um ao outro. Do jardim ouviram a voz de Laura chamando. Pai, mãe, venham, vamos fazer o brinde. Mãe! Aquela palavra ainda fazia o coração de Manuela acelerar toda vez que ouvia. Laura começara a chamá-la assim 6 meses após o casamento, naturalmente, como se sempre tivesse sido assim. Você não se importa? Manuela perguntara, insegura. Chamar-me de mãe? Eu tive uma mãe incrível que me deu vida, Laura respondera. E agora tenho outra mãe incrível que me ensina a viver. Não preciso escolher. Posso honrar as duas. Lúcio pegou a mão de Manuela e juntos desceram para o jardim. Os convidados se reuniram ao redor deles. Amigos da escola de dança, colegas de trabalho de Lúcio, a mãe de Manuela com lágrimas nos olhos, vizinhos que acompanharam toda a jornada. Laura ergueu uma taça de suco de uva, já que não bebia álcool. Quero fazer um brinde, anunciou, a voz firme, mas emocionada. Para meu pai e minha mãe. Há 3 anos, éramos uma família de 2, tentando encontrar nosso caminho em meio à dor. Hoje somos uma família de 3, em breve de 4, unidos não pelo sangue apenas, mas pelo amor que escolhemos cultivar todos os dias. Ela olhou para Manuela com olhos brilhantes. Mãe, você me ensinou que dança não é só sobre movimentos perfeitos, é sobre contar histórias. E a história que você e meu pai estão contando é a mais bonita que eu conheço. É uma história sobre segundas chances, sobre perdão, sobre como o amor verdadeiro não conhece limites de tempo ou circunstância. Depois se virou para Lúcio. Pai, você me ensinou a ser forte quando a vida me derrubou. Agora vejo você aprendendo a ser vulnerável, a abrir o coração novamente, a acreditar que felicidade não é traição ao passado, mas honra ao presente. Laura ergueu a taça mais alto. Então brindo a vocês dois, ao amor que supera, à família que construímos juntos e ao futuro que começa hoje, todos os dias, sempre que escolhemos ficar. Saúde! Todos repetiram, as taças tilintando. Manuela abraçou Laura forte, as duas chorando e rindo ao mesmo tempo. Lúcio as envolveu nos braços, criando um círculo de amor e proteção. Mais tarde, quando o sol começava a se pôr pintando o céu de laranja e rosa, Manuela sentou-se em um banco do jardim. Seus pés inchados agradeciam o descanso. Lúcio sentou-se ao lado, puxando-a para perto. Cansada? Feliz. Cansada, mas feliz. Eles ficaram em silêncio por um momento, apenas observando os convidados, Laura dançando com as amigas, a vida acontecendo ao redor deles. Você acha que ela estaria feliz? Manuela perguntou baixinho. Susana, acha que ela aprovaria tudo isso?
Lúcio pensou por um momento antes de responder. Eu acho que ela está feliz. Onde quer que ela esteja, ela vê nossa filha florescendo, vê que eu encontrei amor novamente e está em paz. Porque é isso que pessoas que amam de verdade querem, que sejamos felizes, mesmo que não seja com elas. Eu gostaria de ter conhecido ela, de poder agradecer por ter criado uma filha tão especial. Você a conhece. Lúcio tocou o peito de Manuela. Através de Laura, através das histórias que contamos, através do amor que ela plantou e que continua crescendo. Você a mantém viva da forma mais bonita possível, amando quem ela amava. O bebê dentro de Manuela chutou forte. Ela levou a mão de Lúcio para sentir. Ele está inquieto hoje. Ou ela. Lúcio sorriu. Ainda não sabemos. Não importa. Só importa que seja saudável e amado. Muito amado. Vai ser. Assim como você é. Assim como Laura é. Assim como somos todos nós. Ele beijou sua testa. Sabe qual é a maior lição que você me ensinou, Manuela? Qual? Que cicatrizes não são sinais de fraqueza. São provas de que sobrevivemos. São mapas do caminho que percorremos. E às vezes, são exatamente as rachaduras que deixam a luz entrar. Manuela apoiou a cabeça no ombro dele, observando as estrelas começarem a aparecer no céu. Eu passei tanto tempo achando que não merecia ser feliz, que carregar aquela culpa era minha penitência. E agora? Agora sei que a melhor forma de honrar o passado é viver plenamente o presente. É amar sem medo. É permitir que a alegria exista mesmo depois da dor. Do outro lado do jardim, Laura acenou para eles, o sorriso iluminando seu rosto. E naquele momento, Manuela soube com absoluta certeza. Ela estava exatamente onde deveria estar. Porque às vezes, os finais felizes não chegam apesar da tempestade. Eles chegam por causa dela. Porque é a tempestade que nos ensina a dançar na chuva, a encontrar força na fragilidade, a construir pontes sobre abismos. E enquanto Manuela olhava para a família que construíra das cinzas do passado, uma última lágrima escorreu por seu rosto. Mas desta vez, não era de dor. Era de gratidão. Gratidão por ter sobrevivido, por ter recomeçado, por ter aprendido que amor verdadeiro não é aquele que nunca machuca. É aquele que, mesmo machucado, escolhe curar, escolhe ficar, escolhe acreditar que amanhã pode ser melhor que ontem. E era. Todos os dias era. Mensagem final. Quantas vezes nos punimos por erros que não cometemos? Quantas vezes carregamos culpas que não nos pertencem, pensando que merecemos menos do que amor verdadeiro? A história de Manuela nos ensina que cicatrizes não definem quem somos. Nosso passado não determina nosso futuro. E que mesmo nas situações mais impossíveis, o amor pode encontrar um caminho. Porque no final, não somos definidos pelo que aconteceu conosco, mas por como escolhemos seguir em frente. E você? Que cicatrizes está permitindo que se transformem em asas? Que perdão você precisa dar a si mesmo hoje? Compartilhe sua história nos comentários, porque assim como Manuela, você também merece um recomeço. Você também merece amor. Você também merece ser feliz. Afinal, nunca é tarde demais para dançar novamente. Fim. Obrigada por ter ficado até aqui. Você é uma peça fundamental deste canal. Se gostou desta história, curta o vídeo, comente o que achou e se inscreva no canal. Assim, você estará nos ajudando a criar novas histórias de amor e recomeços. Até a próxima história de romance e superação.